E aí, pessoal? Será que as ações do Banco do Brasil estão baratas de verdade ou é só uma cilada? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos números para tentar responder exatamente essa pergunta. Bora fazer uma análise de valor completa para BBAS3? Mas, antes de mais nada, aquele aviso super importante, né? O que a gente vai ver aqui é um exercício, tá? É para fins educativos. Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação para comprar ou vender nada. A ideia é a gente aprender a pensar como um analista, até porque investir sempre tem risco. Combinado? Então vamos direto ao que interessa. Quando a gente olha o preço da ação hoje, surge aquela dúvida que vai ser o fio da meada de toda a nossa conversa. Será que o mercado está dando uma chance de ouro para a gente comprar algo bom por um preço baixo? Ou ele está, na verdade, sinalizando que o banco está com algum problema sério? Em outras palavras, está barato ou está quebrado? Para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente tem que entender o contexto. Afinal, por que esse medo todo em cima do banco? E a verdade é que 2025 foi um ano bem complicado, não dá para negar. A própria diretoria do banco admitiu que foi um dos anos mais difíceis da história recente. Pensa só, o lucro caiu, o agronegócio, que é o coração do banco, entrou numa crise pesada e, claro, o medo se espalhou pelo mercado. A ação, obviamente, sentiu o baque. Só que se a gente olhar só para essa foto de 2025, a gente perde o filme inteiro. Quando a gente dá um passo para trás e olha a última década, aí a história é outra. O que a gente vê é um banco que já passou por um monte de crise e sempre se mostrou eficiente, lucrativo e, talvez o mais importante, muito, mas muito resiliente. E isso leva a gente para um conceito que é, assim, fundamental em qualquer análise de valor, o tal do lucro normalizado. Pensa bem, para avaliar uma empresa de forma justa, não dá para usar o resultado de um ano totalmente fora da curva, né? Seja para bom ou para ruim. O que a gente precisa encontrar é a capacidade de lucro dela num ano, digamos, normal. Usar o lucro de 2025 seria como tentar medir a velocidade de um navio no meio de uma baita tempestade. Não adianta. O que a gente quer saber de verdade é qual a velocidade de cruzeiro dele em águas tranquilas. Por isso, a gente busca um lucro que mostre o potencial real, sustentável do banco, olhando para a média dos últimos anos. Olha só, esse gráfico aqui deixa tudo claríssimo. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, basicamente o termômetro de rentabilidade do banco, sempre ficou ali naquela faixa bem saudável entre 16% e 18%. Agora, olha o que aconteceu em 2025. Despencou. A pergunta de US$ 1 milhão para a nossa análise é: o banco consegue voltar para essa média histórica? E mais, em quanto tempo? Bom, a nossa tese central é bem simples, bem pé no chão. A gente está partindo do princípio que o lucro começa a se recuperar já em 2026 e que aqueles custos com provisões para calote que foram lá para as estratosfera em 2025 voltem para o patamar normal. Ou seja, a aposta aqui não é que o banco vai virar uma startup de tecnologia. A aposta é que ele simplesmente vai voltar a ser o Banco do Brasil de sempre. Certo? Com essa tese em mãos, chegou a hora de colocar os números para trabalhar. Vamos agora para a parte mais matemática da coisa. Como a gente calcula o valor justo disso tudo? Para a gente descobrir o valor de uma empresa, a gente precisa pegar todos os lucros que ela deve gerar no futuro e trazer para o valor de hoje. E para fazer essa viagem no tempo, a gente usa uma taxa de desconto. Pensa nela como a taxa de exigência de retorno do investidor. E ela é feita basicamente de 3 pedaços. O juro que se ganha no investimento seguro, um extra pelo risco de investir aqui no Brasil e um ajuste para a volatilidade específica daquela ação. Somando tudo isso, a gente chega num custo de capital de mais ou menos 17,65%. Esse número aqui é a nossa régua. Para criar valor de verdade para os acionistas, o banco precisa entregar um retorno, aquele ROI que a gente falou, que seja maior que essa taxa. E lembra qual era o ROI histórico dele? Entre 16% e 18%. Ou seja, ele sempre trabalhou ali, no limite de criar valor, o que é um sinal muito bom. E agora, o resultado que todo mundo quer saber. Projetando os lucros futuros e trazendo eles para hoje, usando a nossa taxa de desconto, o nosso modelo de valuation chega no valor justo por ação de cerca de R$ 40. Esse é o número central, o valor que nossa análise sugere que a ação realmente vale se tudo voltar ao normal. Mas, e esse é o mais gigante, pessoal, é importantíssimo lembrar, isso é o resultado de um modelo. E um modelo é só tão bom quanto as premissas que a gente coloca nele. Isso aqui não é uma bola de cristal, tá? É uma estimativa baseada num cenário que a gente acredita ser o mais provável. E olha, uma análise de verdade não para no número bonito. Ela precisa ter aquela dose de pessimismo, de ceticismo, o que pode dar errado e jogar toda a nossa tese por água abaixo. Chegou a hora de falar dos riscos.
No topo da lista, claro, a crise no agro. Se ela demorar mais do que o esperado, a inadimplência pode continuar alta e machucar os resultados. Depois vem aquele fantasma que sempre assombra as estatais, a interferência política, que pode levar o banco a tomar decisões que não são as melhores para o lucro. Fora isso, juros altos por muito tempo também atrapalham, porque desestimulam o crédito e aumentam os calotes. E por fim, sempre tem um risco de alguma mudança na regulação do setor bancário. E para a gente sentir o tamanho desses riscos, não adianta olhar para um número só. A gente usou um método estatístico que roda milhares de cenários diferentes. E o resultado é bem interessante. Mesmo num cenário bem estressado, de crise, o valor da ação ainda ficaria ali por volta dos R$ 25,00. Já num cenário super otimista, poderia passar dos R$ 55,00. E o nosso cenário base, o mais provável, continua firme e forte nos R$ 40,00. O que essa variação de resultados mostra é algo que todo investidor de valor ama encontrar, a tal da assimetria positiva. Traduzindo, a distância do preço de hoje até o cenário otimista é bem maior que a distância para o cenário pessimista. Quer dizer, o potencial de ganho parece ser bem maior que o potencial de perda. E isso cria uma margem de segurança bem interessante. E no fim das contas, tudo isso nos leva para a tese final dessa análise. E ela pode ser resumida em uma única palavra: paciência. A grande sacada aqui, o principal recado, é que para esse valor de R$ 40,00 fazer sentido, o Banco do Brasil não precisa de nenhuma mágica, de nenhuma virada espetacular. Ele só precisa voltar a fazer o que ele sempre fez bem, entregar o seu lucro normal, o seu resultado histórico. Tem um ditado antigo no mercado financeiro que cai como uma luva aqui. Bancos grandes raramente quebram rápido, mas ações baratas podem ficar baratas por um longo, longo tempo. E é exatamente por isso que, para quem considera uma tese de investimento como essa, a maior virtude não é nem a inteligência, é a paciência. E para fechar, a gente volta de onde partiu. Vale a pena reforçar que tudo que a gente viu aqui foi um exercício para mostrar como funciona um processo de análise. A lição mais valiosa não é o número final, mas todo o raciocínio para chegar até ele. Por isso, a melhor coisa a fazer é continuar estudando, sempre diversificar os investimentos e, o mais importante de tudo, nunca colocar dinheiro em algo que não se entende completamente os riscos.